concurseiro, eu sou o professor Lincoln Moura, do Português para Passar. Estou aqui para ensinar vocês a elaborar uma redação em 40 minutos. Não é mágica não, pessoal. Na verdade, você vai aprender a escrever um texto com rapidez e objetividade, sem rodeios ou complicações. O título é muito claro, saiba como elaborar uma redação em 40 minutos. É lógico que antes da gente começar a trabalhar o que a maioria dos concursos públicos cobram, que é dissertação, temos que saber a modalidade que vamos escrever. É comum vermos alunos misturando os tipos de texto. Então a base é ensinar vocês a fazer um texto dissertativo. Só que antes vamos diferenciar os 3 tipos de textos mais comuns em língua portuguesa, que são narração, descrição e dissertação. Isso está enquadrado dentro de uma temática chamada tipologia textual, inclusive muito cobrada em concursos públicos. A tipologia textual. Redação para concursos, tipologia. O nome já diz tipologia, quer dizer estudo. Então vamos estudar os tipos de texto que ocorrem em língua portuguesa. Hoje, redigir, é comum você fazer um bilhete, uma carta, passar um e-mail. Você já está fazendo uma redação, só que muitas vezes você não segue a linguagem culta, a linguagem formal. Você entra no lado coloquial da língua e a redação deve ser escrita na linguagem formal. E aí, fundamental sabermos distinguir os 3 tipos de texto. Como vocês podem ver aqui, descritivos, narrativos ou dissertativos. Existe uma característica básica para cada tipo de texto, né? Tanto no descritivos, nos textos descritivos, narrativos ou dissertativos. Vamos ver primeiro os textos descritivos. Fazer uma descrição é apresentar atributos. O que são atributos? Adjetivações relacionadas aos substantivos. Então, como base, você vai reconhecer que um texto é descritivo com a presença marcante de adjetivos. São os atributos, lógicos, relacionados aos substantivos. Por exemplo, um texto descritivo é caracterizado pela presença dos atributos. Quem seriam esses atributos? Um tamanho, um jeito, uma cor, uma forma. Normalmente, descrevemos pessoas, paisagens, ambientes e até objetos. Descrição de objetos. Como no exemplo que vemos aqui, de uma descrição de uma caneta esferográfica. Veja bem, descrever uma caneta esferográfica não é tão fácil assim. Mas é lógico que pode se tornar fácil se soubermos a característica da caneta. Na verdade, as características são várias. A gente deve apresentar adjetivos e substantivações. E adjetivações, como se diz numa língua mais formal. Na verdade, você normalmente não coloca o que é o objeto. Pela própria descrição, conseguimos distinguir, até ver que descrição é esta. Fabricada atualmente em larga escala, a caneta esferográfica parece ser um objeto simples. Então, até aqui, larga escala, tá vendo? Substantivo e adjetivo. Caneta esferográfica, substantivo e adjetivo. Objeto simples, substantivo e adjetivo. É constituído por inúmeras partes, substantivo e adjetivo, que se agrupam num tubo cilíndrico, substantivo e adjetivo. E comprido e de plástico, substantivo e adjetivo, além tinta azul. Vários substantivos e adjetivos. Esse texto não poderia ser chamado de narrativo nem dissertativo. Pela presença marcante de substantivos e adjetivos, dizemos então que esse texto é um texto descritivo. Ou seja, pela característica que é apresentada no texto, conseguimos distinguir a tipologia textual. Narrativo, que vamos ver a seguir, o texto narrativo, ele já é bem diferente. Narrar é sempre passado. Existe até uma brincadeira que se fala, quando o narrador diz assim, o narrador de futebol, é gol, está errado, o gol já aconteceu. Como é que ele deveria narrar? Usar o verbo no pretérito perfeito, foi gol. Mas ficaria muito feio. Tanto que quando a bola vai pelo lado de fora e o narrador diz é gol, ele não diz é gol, ele corrige, é gol, não foi gol, não, a bola foi para fora. Aí ele passa a usar a temporalidade verbal de forma correta. Esta temporalidade é uma característica básica do texto narrativo. O narrador pode ser um narrador personagem, aquele que participa da história na primeira pessoa, mas pode ser o narrador observador, aquele que fica de fora na terceira pessoa. Mas o que vai mostrar para a gente, com ênfase que o texto é narrativo,
está aqui, ó, tempo cronológico passado. Como eu disse, narrar é sempre passado, né? Aconteceu ontem em Brasília uma manifestação, vários estudantes, né, no Palácio do Planalto. Então você, ó, aconteceu, pretérito perfeito, ontem, o tempo, né, local, Palácio do Planalto, Brasília, personagens, estudantes. Então o texto narrativo ele apresenta algumas características marcantes, que são, no caso, o tempo passado, os personagens e o lugar. Tem um exemplo aqui que vocês vão ver que mostra claramente por que o texto é considerado narrativo. Era uma noite quente de janeiro, temporalidade aí no passado. Todas as crianças acordaram cedo. Olha os personagens aqui, as crianças. Olha o tempo aqui, cedo. Para ir ao colégio. Olha o lugar, colégio. Mas já era tarde, continua a temporalidade ali marcante, pois estavam em frente ao prédio da escola. Novamente o lugar. Isto é, pegaram um ônibus, acordaram cedo, ao verbo do tempo passado aqui, à toa, pois estavam de férias. Eu não posso chamar esse texto de descritivo, porque ele não apresenta aquelas adjetivações e substantivações marcantes. Na verdade, é uma característica básica da narração apresentar a temporalidade, os personagens e o lugar. Agora, o que importa para o concurseiro, né, na hora de elaborar uma redação direcionada ao concurso público, é conhecer a dissertação. A maioria dos concursos públicos de todo o país cobram dissertação, que vamos ver agora. O que é dissertar, pessoal? É apresentar uma tese e poder justificá-la. A gente disserta todos os dias, num bate-papo com um amigo, quando você começa a conversar, você se solta, você não para, você começa a falar sobre um assunto que pode ser o meio ambiente, que pode ser a violência no país, pode ser as manifestações ocorridas, a corrupção nas polícias, a corrupção dos políticos. Os temas normalmente estão ligados à atualidade. E estes temas, você apresenta uma tese. A tese não pode ser em primeira pessoa, tem que ser um caráter generalizador. E depois tenta comprovar essa tese. De acordo com a comprovação da tese, é que podemos ver se o texto foi elaborado com clareza, concisão e objetividade. Então a característica do texto dissertativo é bem diferente da característica apresentada no texto descritivo e narrativo. Na verdade, são várias características para o descritivo, para o narrativo e para o dissertativo. E o que é argumentar? Você não bate papo com um amigo, né, tomando um chopp, tomando um refrigerante, bebendo, né, uma água, uma cerveja, não importa. Você não bate papo, você se solta, fica mais à vontade. E na hora de escrever isso é muito difícil. Você fica procurando a frase perfeita. Ninguém é um escritor. Nós estamos aqui para elaborar um texto de acordo com o nosso ponto de vista, que vamos defender nos parágrafos posteriores, que chamamos de argumentos. E aí a dissertação, ela já tem esta característica básica, que é defender a tese. De que forma podemos defender uma tese, um ponto de vista? Tem que ser com argumentos embasados. Esses argumentos vêm por meio de comparações e exemplos. Está aqui, ó, apresenta uma tese que será defendida através de argumentos, comparações e exemplos. A defesa da tese ocorrerá de acordo com a estrutura pré-estabelecida, que todo mundo sabe: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí que tem um exemplo de uma introdução, da abertura de um texto, falando sobre violência. No Rio de Janeiro, né? Um exemplo para todo o país aí, a violência diminuiu muito após a implantação das UPPs, é o que os cariocas falam, né? Mas isso no município do Rio. Em alguns municípios do Rio, como a Baixada, a violência continua. Então você tem que ter um embasamento da tese, porque você não pode cometer um erro ao afirmar algo, senão você vai ter que comprovar e não vai ter argumentos para comprovar esse erro. Aqui um exemplo claro, retirado da redação de um aluno, é notório que os índices de criminalidade diminuíram muito no município do Rio de Janeiro, especialmente na área norte e sul da cidade. Até aqui a gente chama de tópico frasal. Até essa primeira parte, né, esse pontozinho aqui, nós chamamos de tópico frasal. É um nome técnico apresentado pelos gramáticos. Tópico frasal é um nome que dá para marcar a primeira frase, o primeiro período. Estão vendo que vem até o primeiro ponto aqui, ó. E eu usei um elemento que a gente brinca muito nos cursinhos presenciais de redação,
é notório que? Lincoln, eu tenho que começar minha redação com é notório que? É óbvio que não. Nós temos diversos elementos de coesão que servem para abrir um texto. Mas é notório quer dizer é claro. Boa parte dos assuntos da contemporaneidade são assuntos óbvios e claros. Então mostra, principalmente para o avaliador, que você tem um conhecimento técnico, né, das dicas, das técnicas de redação. É notório que os índices de criminalidade diminuíram muito no município do Rio de Janeiro, especialmente na área norte e sul da cidade. Dentre outros fatores relevantes, destacam-se a implantação das unidades de polícia pacificadora e as diversas favelas e morros cariocas, e a contratação de novos policiais civis e militares. Veja bem, 2 argumentos foram apresentados: a implantação das UPPs e a contratação de novos policiais civis e militares. Primeiro parágrafo é apenas isso. O que a gente faz? Apresenta 2 elementos de coesão que amarram as 2 frases. A primeira frase, como vocês já viram, é o tópico frasal, e essa segunda frase a gente chama de quê? Apresentação 2 argumentos. Normalmente, você tem pouco tempo para elaborar um texto dissertativo num concurso público, no Enem, no vestibular. No máximo 1 hora. Por isso, o tempo é fundamental. Dificilmente você começa a fazer uma redação em 40 minutos, mas você consegue baixar o tempo. Tem alunos que dizem que levam 2 dias, 3, mas normalmente você leva 1 hora, 1 hora e meia, 2, e aí você começa a baixar o tempo até chegar a 40 minutos. E o primeiro parágrafo, pessoal, não é problema. Por que não é problema? Com essas 2 expressões básicas, você consegue montar um texto, principalmente a introdução, com muita rapidez, com 3 minutos. Aqui eu estou dizendo que a violência diminuiu no Rio, né? E a redação de um aluno, dizendo que o que fez com que a violência diminuísse no Rio? 2 argumentos que ele vai discutir em parágrafos posteriores, né? A implantação das unidades de polícias pacificadoras e a contratação de novos policiais civis e militares. É óbvio que com essas 2 expressões é notório que, e dentre tantos fatores relevantes temos, nós fazemos brincar, nós podemos fazer vários textos dissertativos, né, com determinados assuntos. Esses vários textos dissertativos, eles podem ser apresentados da seguinte forma: você basicamente usa as 2 expressões e vai mudando o assunto, e vai apresentando o assunto diferenciado. Aqui, é notório que, dentre tantos fatores. Aí eu vou lá, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões. É a minha tese, é o meu ponto de vista. Dentre tantos fatores relevantes temos aspectos favoráveis e contrários a este ato muitas vezes inconstitucional.